Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. Hoje falaremos de um dos maiores cientistas do século XX, Nobel de Física e pai da mecânica quântica, Niels Bohr. Niels Henrik David Bohr nasceu em 7 de outubro de 1885, em Copenhague, Dinamarca. Filho de um professor de fisiologia, Christian Bohr, e de Ellen Adela Bohr. Apesar de sua mãe ser judia, ele entrou logo cedo na igreja luterana e logo depois se tornou ateu. Teve um irmão, Harry Bohr, que foi matemático e jogador de futebol, que se tornou jogador na seleção dinamarquesa de futebol. Niels também jogou futebol e entrou para o time local Academics Bold Club, que existe até hoje, sendo goleiro. Se casou com Margaret Nowland e teve 6 filhos. 2 morreram. Quando era estudante, ganhou uma medalha de ouro por resolver um desafio científico sobre tensão superficial causado por oscilações de jatos fluidos. Estudando para seu doutorado em física, na Universidade de Copenhague, se confrontou com a teoria quântica e as ideias de Max Planck. Planck mostrou que a luz era composta por partículas denominadas de fótons e que, quando um fóton atinge um elétron, altera o estado de movimento deste. Em 1911, após seu doutorado, mudou para a Inglaterra para trabalhar no laboratório de Cavendish, sob a orientação de Joseph John Thomson. Em 1912, foi para Manchester trabalhar no laboratório do professor Ernest Rutherford, onde publicou, em 1913, um trabalho sobre absorção de raios alfa no Philosophical Magazine. Bohr concentrou-se no estudo do átomo, através da descoberta do núcleo por Rutherford. O modelo de Rutherford falhava. Elétrons são cargas elétricas negativas em órbita a um núcleo positivo. Logo, a cada volta, perderiam energia e se aproximariam do núcleo, e depois de algum tempo iriam cair no núcleo. Segundo o modelo de Rutherford, a matéria se colapsaria incessantemente. Bohr acreditava que, utilizando a teoria quântica de Planck, seria possível criar um novo modelo atômico, capaz de explicar a forma como os elétrons absorvem e emitem energia radiante. Esses fenômenos eram particularmente visíveis na análise dos espectros luminosos produzidos pelos diferentes elementos, ao contrário do produzido pela luz solar. Esses espectros apresentam linhas de luz com localizações específicas, separadas por áreas escuras. Nenhuma teoria conseguira até então explicar a causa dessa distribuição. Em 1913, estudando o átomo de hidrogênio, Bohr formulou um novo modelo atômico, concluindo que os elétrons ficam em órbitas fixas. Porém, ao receber um fóton, pula para uma órbita de maior energia. Logo depois libera esse fóton, emitindo luz e voltando para sua órbita original. Esse processo é chamado de salto quântico. A teoria quântica permitiu-lhe formular esta concepção de modo mais preciso. As órbitas não se localizariam a quaisquer distâncias do núcleo. Pelo contrário, apenas algumas órbitas seriam possíveis, cada uma delas correspondendo a um nível bem definido de energia do elétron. A transição de uma órbita para outra seria feita por saltos. O átomo de Bohr se tornou um dos marcos zeros da mecânica quântica. Bohr foi o pai da espectroscopia, mostrando que todo elemento possui um espectro de absorção ou de emissão. E analisando as frequências que cada determinado composto absorve ou emite, podemos dizer quais elementos compõem esse composto. Sabemos a composição do Sol e das estrelas, graças à luz que chega até nós. Cada elemento tem seu espectro. É como se fosse uma impressão digital dele,
e que está diretamente ligada a como os elétrons saltam de uma órbita para outra e a energia dessas órbitas. A publicação da teoria sobre a constituição do átomo teve uma enorme repercussão no mundo científico. Com apenas 28 anos de idade, Bohr era um físico famoso com uma brilhante carreira. De 1914 a 1916, foi professor de física teórica na Universidade de Victoria, em Manchester. Mais tarde, voltou para Copenhague, onde foi nomeado diretor do Instituto de Física Teórica em 1920, hoje chamado de Instituto Niels Bohr, em sua homenagem. Em 1922, a sua contribuição foi internacionalmente reconhecida, quando recebeu o Nobel de Física. E neste mesmo ano, escreveu o livro The Theory of Spectra and Atomic Constitution. Bohr formulou o princípio da correspondência, mostrando que as leis que valem para o mundo atômico são as leis da mecânica quântica, enquanto a mecânica clássica valem para o mundo macroscópico. Em 1928, Bohr postulou o princípio da complementariedade, onde a natureza da matéria e da radiação é dual, corpuscular e ondulatória, ou seja, elétrons são ondas e partículas. Bohr dedicou-se também ao estudo do núcleo atômico, fusão e fissão nuclear, contribuindo para o uso da energia nuclear. Bohr descobriu que, durante a fissão de um átomo de urânio, desprendia-se uma enorme quantidade de energia, e reparou então que se tratava de uma nova fonte de energia, de elevadíssimas potencialidades, o que levou a debater com Einstein e Fermi sobre o uso da tal energia. Estudando o urânio 235, previu a existência do elemento plutônio. Em 1934, publicou outro livro, Atomic Theory and the Description of Nature. Em janeiro de 1937, Bohr participou da 5ª Conferência de Física Teórica, em Washington, na qual defendeu a interpretação de Lise Meitner e Otto Fischer sobre a fissão do urânio como fonte de energia. Em 1934, fugiu para a Inglaterra, devido à ocupação nazista na Dinamarca, e depois para os Estados Unidos, onde ocupou o cargo de consultor no laboratório de Los Alamos, que mais tarde produziu a bomba atômica. Bohr, compreendendo a gravidade da situação e o perigo que essa bomba poderia representar para a humanidade, dirigiu-se a Churchill e Roosevelt, num apelo à sua responsabilidade de chefe de Estado, tentando evitar a construção da bomba atômica. Mas a tentativa de Bohr foi em vão. As bombas de Hiroshima e Nagasaki explodiram em 1945. Em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, Bohr regressou à Dinamarca, onde foi eleito presidente da Academia de Ciências. Bohr continuou a apoiar as vantagens da colaboração científica entre as nações, e para isso, foi promotor de congressos científicos, organizados periodicamente na Europa e nos Estados Unidos. Em 1950, Bohr escreveu a Carta Aberta às Nações Unidas, em defesa da preservação da paz, por ele considerada como condição indispensável para a liberdade de pensamento e de pesquisa. Em 1957, Niels Bohr recebeu o prêmio Átomos pela Paz. Ao mesmo tempo, o Instituto de Física Teórica, por ele dirigido desde 1920, afirmou-se como um dos principais centros intelectuais da Europa. Bohr morreu em 18 de novembro de 1962, vítima de uma trombose, aos 77 anos de idade. Encontra-se sepultado no cemitério Assistens, em Copenhague, na Dinamarca. Bohr foi um dos maiores cientistas, não só do século XX, mas sim de todos os tempos. Pai da espectroscopia, um dos pais da mecânica quântica e um dos fundadores do CERN, Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, ou Organização Europeia para Pesquisas Nucleares. Participou da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Conferência de Slovan, uma conferência reunindo os maiores cientistas do mundo. Pacifista, lutou pela paz, apesar de ser um dos maiores incentivadores da energia nuclear. Repudiou o uso dela para a bomba nuclear. A partir da década de 30,
Bohr se envolveu numa disputa com Einstein, que não acreditava na loucura que se transformou a mecânica quântica. Neil, Heisenberg, de Broglie e Schrödinger formularam a interpretação de Copenhague, em oposição ao paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen, uma interpretação da mecânica quântica e das superposições de estados, no que ficou conhecido como o gato de Schrödinger. Bohr infelizmente morreu antes de provar que a teoria quântica estava certa. Porém, a prova veio 2 anos depois de sua morte, em 1964, por John Bell, glorificando Bohr e a mecânica quântica. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, e se inscrever em nosso canal. Abraços e até mais!